Vamos iniciar mais um vídeo do canal Matematicando com Thaís Fernandes. Então, se vocês estão gostando, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e não esqueçam de ativar o sininho. Hoje nós vamos falar sobre área e perímetro. E lembrando, área e perímetro são duas medidas distintas, são diferentes, onde a área é a medida de uma superfície e o perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Então, vamos lá. Então, o perímetro. O que é o perímetro e como calculamos? O perímetro, então, é a medida do comprimento de um contorno. Vamos observar esse campo de futebol. E o perímetro dele é o quê? É esse contorninho que está em vermelho. Esse campo de futebol, ele está numa forma retangular. Então, nós temos um lado 70 metros, o outro 100 metros. E os seus opostos, né, vão ter os mesmos lados. Então, nós vamos ter 70 e 70 e depois 100 e 100. Então, como calcular o perímetro desse campo de futebol? Para fazermos o cálculo do perímetro, nós devemos somar todos os lados, já que o perímetro é a soma do contorno, é o comprimento de um contorno. Então, nós vamos poder formular uma equaçãozinha. Teremos o perímetro é igual a 100 mais 70 mais 100 mais 70. Somando todos esses números, nós vamos ter o valor do perímetro, que vai ser igual à soma disso tudo, 340. Nossas medidas estavam em metro, então 340 metros. Muito fácil, né, pessoal? Agora, vendo esse outro exemplo. Nós temos essa figura plana e está especificando o valor em centímetro de cada lado dela. Então, para calcular o perímetro, nós devemos somar todos os lados. Então, o perímetro dessa figura vai ser igual a somar todos os lados. 10 mais 8 mais 3 mais 1 mais 2 mais 7 mais 2 mais 3. Resolvendo, então, o perímetro é igual a 10 mais 8, 18. 3 mais 4, mais 1, olha, eu já falando a resposta, 4. 2 mais 7, 9. 2 mais 3, 5. Vamos simplificando essa equaçãozinha. O perímetro aqui vai ser igual a 18 mais 4, 22. 9 mais 5, 14. 22 mais 14. Quanto que dá, gente? 36. Como minhas medidas estavam em centímetros, 36 centímetros. Então, a unidade de medida utilizada no cálculo do perímetro, ela sempre vai ser a mesma. Se num exercício tiver uma medida em metro, outra medida em centímetro, a gente vai ter que transformar todas as outras em uma unidade só. Pessoal, então, perímetro, ok. Agora, vamos ver sobre área. O que é a área? É a medida de uma superfície. Então, vamos ver a área do campo de futebol, que é a medida da sua superfície, ou seja, o gramado. Se nós pegarmos outro campo de futebol e colocarmos em uma malha, como mostra nessa figura, uma malha quadriculada, a sua área será equivalente à quantidade de quadradinhos.
Se cada quadrado for uma unidade de área, vamos ver, ó, vejamos a figura. Se nós contarmos, veremos que a área desse campo de futebol é igual a 70 unidades da área. Então vamos lá, pessoal, vamos resolver alguns exercícios. A chácara do senhor Luiz tem o formato e as medidas da figura abaixo. Observem bem a figura. Quantos metros de arame farpado ele precisa comprar para cercar a chácara com 6 voltas de fio? Sabendo que o metro do arame custa R$ 3,45, quanto ele irá gastar? Então, para começar, se nós temos uma figura mais ou menos assim, com as medidas que deram no exemplo. Ele quer saber quanto de arame farpado. O arame farpado na cerca, ele vai por volta do meu terreno. Então, o que eu quero aqui? A área ou o perímetro? Pensem um pouquinho. O perímetro, porque ele está querendo o contorno. Então, nós temos aqui, tem 80 metros. Aqui tem 250 metros. Aqui tem 220. Aqui 125. E aqui embaixo também 125. Então, eu preciso somar os lados. Só que lembrando, ó, ele não me deu esse lado aqui. O que eu tenho que fazer? Eu sei que aqui tem 80. Aqui tem 220. Então, quanto falta aqui de 80 para chegar a 220? Então, é só eu diminuir, né? 220 menos 80, eu vou ter 140 metros. Ou seja, 80 mais 140 vai dar o total de 220. Então, vamos lá. Agora, calculando o perímetro. Eu sei que o perímetro é a soma dos lados. Então, eu vou ter aqui o perímetro vai ser igual a 220 mais 125 mais 140 mais 125 mais 80 mais 250. Somando todos esses valores, eu vou ter um total de 940 metros. Porém, na questão, ele fala que o arame vai dar 6 voltas, ou seja, 940 seria uma volta do arame. Como ele quer 6 voltas de arame, nós vamos multiplicar. 940 vezes 6. Resolvendo essa multiplicação, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Então, coloco 4, sumo 1, 2. 6 vezes 9, pessoal, quanto que dá? 54, porém, com mais 2 dali, 56. Então, ele vai precisar de 5.640 metros de arame para cercar esse terreno. Ele quer saber quanto que ele gastaria, sendo que o metro do arame é 3,45. Eu vou precisar de 5.640 metros e vai me custar 3,45. Mais uma multiplicação a ser feita. Então, vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32. Sobe 3. 5 vezes 5, 25, com 3, 28. Agora, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6, 24, 25. 4 vezes 5, 20, com 2, 22. Agora, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Vai 1 aqui novamente. 3 vezes 6, 18, 19. Mais 1 aqui. 3 vezes 5, 15, 16. Agora, somando. 0, 0, 2 com 6, 8. 8, 5 e 2. Vamos ter
14, 8, 9 e 1. Tenho 2 casas, pulo 2 casas. Então, quanto que ele vai gastar? 19.458. Para o próximo exercício, a área da região representada na figura é... Nós temos essa figura, temos as medidas, quero saber a área dela. Então, vamos lá, deixa eu fazer um desenho mais ou menos. Então, nós temos essa figura, aqui são 3 metros, aqui são 6 metros, aqui 7 metros e aqui 2 metros. Então, a área dessa figura é toda esta região. E nós sabemos calcular a área de uma região retangular, que é só multiplicar base vezes a altura. Só que aqui eu não tenho uma região retangular. Mas, pensa comigo, se eu separar esse lado, eu vou ter 2 regiões retangulares e posso achar a área de uma, depois achar a área da outra e somar as 2 áreas, então eu vou ter a área dessa figura, certo? Vamos começar por esse espaço aqui. Eu tenho aqui um retângulo que mede 6 metros de lado e 3 metros de altura. Então, a minha área da figura 1 vai ser igual a 6 vezes 3, que é igual a quanto? 18 metros. Pensa comigo, se eu tivesse colocado naquela malha quadriculada, se eu colocasse quadradinhos aqui de 1 metro, eu teria 6 quadrados nesse lado daqui, porque eu tenho 6 metros, e eu teria 3 quadradinhos, 3 fileiras de quadrados nesse lado aqui. Então, eu teria 6 quadrados aqui, mais 6 quadrados aqui, mais 6 quadrados aqui. 3 linhas com 6 colunas, certo? E daí, dariam 18 quadradinhos. Por isso, nós multiplicamos 6 vezes o 3, lado vezes a altura. Eu quero achar a área desta região aqui. Só que essa região, eu só sei que aqui tem 2 metros. Quanto mede esse lado aqui? Vamos pensar. Se no total aqui tem 6 e aqui, se no total aqui tem 7 metros e aqui eu tenho 6 metros, quanto falta para preencher? 1 metro. Então, eu vou ter aqui 1 metro. Então, a área da minha figura 2 vai ser igual a 2 vezes 1, que é igual a 2 metros. Lembrando, pessoal, área em metro quadrado, certo? Então, agora, minha área total vai ser igual à soma das 2 áreas, ou seja, 18 metros quadrados mais 2 metros quadrados, que é igual a 20 metros quadrados. Então, pessoal, é isso. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem mandar nos comentários. Vou deixar agora uns exercícios para vocês resolverem. E até a próxima!